Alexandre, como ganhar dinheiro com ordem de serviço ou manutenção? Boa pergunta, talvez uma das melhores aqui. Então, como ganhar dinheiro com ordem de serviço e manutenção é muito simples. Você deve Sejam todos bem-vindos ao Papo Segurança Cash. Hoje iremos falar sobre ordem de serviço e também manutenção. Esse é um tema que, por muito tempo, isso fez parte da minha vida e eu quero compartilhar com vocês várias dicas e várias ideias de como resolver essa questão de manutenção e principalmente também a parte de ordem de serviço. E também terei como convidada especial a Fernanda Souza. Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um podcast? Vamos para mais um. Maravilha. Bom, esse tema, quando a gente fala sobre ordem de serviço, para muita gente já vem aquele assim, ó. Nossa, isso me dá dor de cabeça. Quando pensa em fazer manutenção, também a pessoa pensa que pode dar uma dor de cabeça. E aí, eu queria, na verdade, dizer para você que esse tema e essa parte da dor de cabeça pode ficar no teu passado. É isso mesmo. Confia em mim que eu vou te dar várias dicas aqui, porque eu tenho certeza que se você saber fazer a manutenção, gerenciar as suas ordens de serviço, na verdade, ao invés de te dar dor de cabeça, ele vai te trazer muita grana, muito dinheiro. É isso mesmo. E vamos ter também perguntas da Fernanda que vai acrescentar aqui muito mais ideias nesse nosso conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso te falar é que das duas empresas de monitoramento que eu trabalhei, eu vivenciei minha vida inteira durante essas duas empresas com ordem de serviço e manutenção. Quando chegou na minha empresa, agora eu pude visualizar de perto o que era aquilo ali, porque muitas das vezes doía no meu bolso. E aí eu quero já te falar como foi essa curva de aprendizado durante as três empresas. A primeira empresa que trabalhei, a segunda e a terceira que foi a minha mesmo, tá? E quero te falar como foi que tudo isso aconteceu, me trouxe uma grande curva de aprendizado. Na primeira empresa, por volta de 2001, eu trabalhei lá até 2005, no máximo 2006, não lembro bem com exatidão, mas as ordens de serviço chegavam para o gerente técnico e ele passava essa demanda para que a gente pudesse realizar essas manutenções. Eu fazia mais instalação nessa época do que manutenção, porque manutenção você não é um cara que, assim começou a trabalhar na segurança eletrônica, você já tem aptidão para isso. Mas é possível que você consiga entender como funciona tudo e ali dar uma solução. Mas deixa eu falar especificamente sobre essa demanda que a gente tinha lá. Como eu fazia mais a instalação, eu fazia menos manutenção. E tem muitas empresas que zelam por essa divisão. Ou seja, eu tenho uma equipe de instalação e tenho uma equipe de manutenção, certo? E aí cada um no seu quadrado e acaba que você tem uma dinâmica melhor. Quando eu chego na segunda empresa para trabalhar, isso mais ou menos por volta de 2006, aí eu já encontro dois técnicos, onde eles faziam instalações e também fazia manutenção. Eu chego para ser o supervisor técnico e ali começo agora a entender como é que funciona a dinâmica da empresa e a gente começa a fazer agora um trabalho comercial, né, juntamente com a equipe comercial, e a demanda de instalação começa a aumentar. Consequentemente, a demanda com essa equipe técnica ficou muito alta e a gente teve que contratar novos profissionais. E chegando agora a uma situação que até então a empresa não estava acostumada, né? Só tinha 70 clientes quando eu cheguei nessa empresa e no decorrer dos tempos chegaram-se mais novos clientes que chegaram aí ao total, pelo menos no período que eu estava lá, de 500 clientes. E aí, quando você chega numa situação de ter 500 clientes, você já tem uma demanda de ordem de serviço. E o primeiro sintoma de uma ordem de serviço é uma instalação mal feita. Esse é o primeiro sintoma de uma ordem de serviço, é uma instalação mal feita. Aonde você, às vezes, faz a instalação hoje de um sistema de alarme e daqui 2, 3 dias você já tem que voltar de novo para fazer ali um reparo naquele sistema, porque o sistema ficou mal instalado ou mal dimensionado e vai te trazer essas manutenções. Tá, isso é bom, isso é ruim? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Quando você faz a instalação do sistema, você tem a oportunidade de fazer ele do zero, ele tem que seguir padrões para que ele não venha ter esse retrabalho.
E nessa hora você precisa entender que uma boa instalação é responsável também por zerar essas manutenções, pelo menos no primeiro ano ali dessa instalação. E isso é uma coisa que você que é um empreendedor, se está de carreira solo, se você tem uma pequena, uma média ou até mesmo uma grande empresa, você precisa estar ciente disso daqui. Muitas das vezes os profissionais estão começando no mercado, começa a criar uma carteira de clientes, mas não se preocupa com a manutenção. E aí, eu espero que até o final desse podcast você fique aí ouvindo, e aí já quero aproveitar para que você já se conecte mais com a gente aqui. Se você está pelo YouTube, clica lá no botão de se inscrever, o botãozinho vermelho, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos episódios. E por falar nisso, esse vai ser o último episódio dessa série, Fernanda? Isso. Esse é o último episódio da primeira temporada do Papo Segurança Cash. Pô, show de bola. Bom, para quem acompanhou toda essa temporada aí, eu tenho certeza que teve uma curva de aprendizado muito grande. Teve bastante conteúdo. Boa. A próxima temporada... Segredo, não pode falar. Segredo, tá? Mas tenho certeza que vai ser muito legal, vou ter muitos convidados aqui e a gente está preparando com muito carinho para que vocês possam, mais uma vez, crescer em conhecimento e entender sobre as oportunidades que o nosso mercado oferece. Bom, se você também está ouvindo, né, pelos nossos streams de áudio e agora Spotify, Deezer, Google... O que, Wesley? Google Podcast, é isso mesmo, e no Deezer. Nossa, estamos em todas essas plataformas aí. O Wesley agora acabou acertando o caminho e a gente está também nessas plataformas aí. Então, seguinte, para você que está começando agora, montando a sua carteira de clientes, é notório que lá na frente você vai receber uma nova ligação desse cliente para fazer uma ampliação ou até mesmo a manutenção. E o que você faz hoje, você colhe amanhã lá nos seus clientes. Alexandre, por que ter uma manutenção preventiva? Ótima pergunta. Bom, acho que o nome já responde tudo, né? Se é uma manutenção preventiva, a gente consegue evitar que tenha problemas futuros. Eu vou dar um exemplo aqui. Manutenção preventiva não é o mesmo que... Manutenção corretiva? Ou que ordem de serviço não seria a mesma coisa? Não, vamos dividir os pontos aqui, tá? Primeiro vamos falar sobre manutenção preventiva. Manutenção preventiva, a ideia é que você faça a manutenção de forma preventiva para que não venha a ter um problema futuro. Vou dar um exemplo. Eu morava em João Pessoa, uma área litorânea, onde a maioria das instalações são feitas próximo do mar, próximo da praia. E para quem não sabe, né, a maresia ela não necessariamente está ali no ambiente da praia, do ambiente do mar. O vento faz com que essa maresia percorra por muitos metros ou até mesmo quilômetros. E acaba que essa degradação do sistema é necessário ter, sim, uma manutenção preventiva. Então, se não há manutenção preventiva de limpeza, de lubrificação, de verificar como é que estão os conectores, né, porque é muito provável que a maresia tende a oxidar esses conectores, então vai dar problema futuro, sim. Por isso, como exemplo, essa manutenção preventiva. Existe também uma forma de você ter a manutenção preventiva de forma contratual. Ou seja, por mais que o sistema não deu nenhum problema, mas eu estou lá fazendo essa manutenção preventiva, que geralmente é a limpeza dos equipamentos. Limpeza, algum ajuste. Muitas vezes a câmera estava numa posição e ali o zelador foi dar aquela limpada ali, bateu na câmera, acabou que mudou de posicionamento, o sensor também do mesmo jeito. E acaba que essas manutenções preventivas podem sim trazer informações futuras, né, de uma possível avaria ali. Então, essa manutenção preventiva ela dá o diagnóstico do que poderá acontecer. E aí eu já faço essa preventiva ali, que é muito importante. O grande detalhe para quem faz a manutenção preventiva, que muitas vezes não aproveita esse momento, é que na manutenção preventiva é onde está aquela grande oportunidade de você fazer uma nova atualização no cliente, poder levar para esse cliente novas tecnologias do mercado. Então, aproveita que você já vai estar lá, bate aquele papo, toma aquele café com o síndico, com o teu cliente e leva para ele uma novidade, leva para ele um mimo, porque aquele momento ali, de fato, o sistema não tem problema, então ele está satisfeito. Então, é a hora de você chegar e deixá-lo muito mais feliz por ter você como esse prestador de serviço. É hora de vender mais. É hora de vender mais, exatamente. Quantas manutenções corretivas é necessário fazer para um cliente? Tipo, tem que fazer um contrato de 10 manutenções? Como que funciona? Tá, maravilha.
Ou, Primeira por coisa, exemplo, tipo, na hora que ele instalou, aí ele já pode oferecer isso, tipo, esse trabalho. tá. Vamos dividir isso daqui em 2 cenários, tá? Para que você possa entender. Primeiro, para um instalador, o cara que está carreira solo ali, certo? Então, como você falou, ele tem que oferecer depois? Não. O contrato de manutenção preventiva é tão importante quanto a instalação. Então, é no ato da venda, ele já tem que oferecer esse contrato para que ele possa seguir deixando esse sistema em dia. Para o segundo cenário, que são as empresas que fazem monitoramento, já está implícito já num contrato que o sistema poderá ter manutenções preventivas, né? E também corretivas. E acaba que a empresa de monitoramento geralmente faz a instalação sempre dentro dos padrões, porque muitas vezes o cara não tem um cliente, 10 clientes, o cara tem centenas ou até mesmo milhares de clientes e sabe que precisa fazer uma instalação dentro do padrão. Com isso, ele diminui a quantidade de ordem de serviço. Levando como exemplo essa empresa que eu trabalhei, que já tinha 500 clientes, a gente tinha uma média de 30 ordens de serviços por dia. Eu lembro que eu ia sair dessa empresa, anunciei para o proprietário que eu ia fazer uma viagem para Portugal. Isso era no mês de março. E eu ia fazer essa viagem no mês de agosto. E olha o que aconteceu. Eu era supervisor técnico e ele teria que me substituir por outra pessoa, porque eu não iria mais trabalhar naquela empresa ali. Então eu avisei com bastante antecedência. E aconteceu que começou agora o processo de trazer um novo profissional para ser o supervisor. E aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar amigos, né? Amigos que eu sabia que tinham capacidade técnica para isso, para vir trabalhar. Então veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. E no sexto, era exatamente no mês de agosto, onde eu iria para fazer essa viagem. E agora o cara que estava lá era o cara que tinha que assumir esse departamento, ser o supervisor da parte técnica. Eu lembro que um dia eu agora saio da figura do supervisor e me transformo no técnico como os demais. E eu lembro que um dia tinha 30 ordens de serviços, era 3 horas da tarde, e o cara não sabia como distribuir essas ordens de serviço, aonde éramos em 7, ele mais 6 técnicos. Nossa, deu um rolo. Deu um rolo, né? 3 horas da tarde, imagina, para se desmembrar dessas 30 ordens de serviço. E aí eu falei para ele, cara, posso te ajudar aí a gente resolver esse problema? E aí eu cheguei e fiz uma análise com ele, botamos as ordens de serviço em cima da mesa e a gente começou a fazer uma análise de como era a disposição dessas ordens de serviço. Então, muitas delas era troca de senha, que aí um técnico poderia fazer, isso era muito rápido fazer a troca de senha. Naquela época ainda não era a parte de aplicativo, não tinha nada de acessibilidade ao sistema como é hoje. Os demais era arame, de cerca elétrica que estava rompido. Outra disparo falso. Então foi o que a gente fez. A gente pegou cada um dos técnicos com sua expertise, dividimos ali, então quem tinha moto ia na moto, quem não tinha ia com o patrulheiro, com o ATM, né, chamado ATM, e aí a gente conseguiu resolver essas ordens de serviço em 3 horas. 6 horas voltamos para a empresa e estava todas as ordens de serviço resolvidas. E te respondendo, né, de quantas são necessárias, tudo depende desse acordo. Geralmente é uma manutenção preventiva e uma corretiva. Pode acontecer também de o cliente solicitar uma manutenção corretiva nos finais de semana. Então, tudo isso é acordado. Então, geralmente, é feito esse acordo, coloca-se em contrato e cumpre com o que você está prometendo para o seu cliente. Uma coisa que é importante é entender que essa quantidade, sim, ela precisa ser orquestrada, ser muito bem analisada juntamente com o cliente para que você não ponha a carroça na frente dos bois. E aproveitando para lembrar, se você não assistiu o episódio anterior, onde a gente fala sobre contrato de prestação de serviço, onde eu estava lá com o Lázaro Sá, é super importante você assistir ou ouvir esse episódio para que você possa entender mais sobre esses pontos aí. Então quer dizer que uma ordem de serviço pode quebrar uma empresa? Pode sim, ela pode quebrar uma empresa. Por que uma ordem de serviço pode quebrar uma empresa? Não estou falando que quando a gente fala de a gente fala de uma forma genérica, mas é óbvio que a ordem de serviço mal administrada e que ela tenha uma frequência muito alta dentro de uma empresa, ela pode quebrar, porque eu não sei o dia. É a junção, né, da ordem de serviço com a má administração. Exatamente. Pode acontecer de eu ter mais ordem de serviço do que instalação. E se eu não tenho uma equipe capacitada, se eu não tenho uma grande quantidade de pessoas na minha equipe, eu vou ter que deixar de vender só para fazer manutenção. E o grande problema é, principalmente as empresas de monitoramento,
que o próprio serviço de manutenção está incluso dentro desse contrato, você não pode cobrar do cliente. Olha mesmo, faz uma instalação errada e agora vai colher vários frutos de vários problemas relacionados à ordem de serviço. E você para tudo, atrasa tudo, porque agora você vai ter uma mal prestação de serviço por conta das ordens de serviço. Então, ordem de serviço é um problema muito sério. Se não ocorrer, né, essa manutenção, essa ordem de serviço, o que pode acontecer? Boa. O que pode acontecer? Bom, aí você tem aquele efeito bola de neve, né? Se você não resolve o problema do cliente, você vai ter uma sequência de erros que pode acontecer ali. Por exemplo, vamos falar sobre a figura de uma empresa de monitoramento. Não estou corrigindo o problema do sensor que está dando disparo indevido ali. E se eu não dou atenção para isso, pode acontecer um problema pior, de um arrombamento, por exemplo, e o operador não dar confiança a esse evento que chega na empresa, porque já tem vários dias que está tendo esse problema e não há manutenção. E aí, agora, no outro dia, ter a surpresa que o cliente foi arrombado e, por falta dessa manutenção, não teve êxito ali nessa execução, né, nesse atendimento. Quando é uma pessoa, por exemplo, que tem contrato com um condomínio e que lá precisa fazer a manutenção no motor de portão. Olha bem, se eu não vou fazer as manutenções preventivas, o problema que eu vou ter quando esse motor parar de funcionar. Então, assim, a preventiva, como eu já falei, né, já expliquei, ela previsualiza os problemas que poderão acontecer se você não fizer essa manutenção. E quando você tem a manutenção tudo em dia, você traz muito mais tranquilidade para sua empresa, conforto para o seu cliente, que vai estar sempre funcionando, e é óbvio que você vai ter uma indicação pela uma boa prestação de serviço que a sua empresa traz. E qualquer pessoa pode fazer essa manutenção? Ótima pergunta. Seguinte, qualquer pessoa, é uma pergunta muito aberta, mas deixa eu afunilar isso daqui. Qualquer pessoa que faz instalação de sistema de segurança pode fazer manutenção? Na minha concepção, não. Por quê? Tem que ser a pessoa que fez a instalação? Também não. Muitas empresas têm padrões na hora de fazer a instalação. Principalmente, como eu estou só exemplificando aqui mais as empresas de monitoramento, quando eles vão fazer a instalação dos sensores, tem uma sequência de cores, tem uma sequência de organização que facilita a vida da pessoa que vai fazer a manutenção. Por que eu falo que a pessoa que faz a instalação nem sempre é a mesma pessoa que faz a manutenção? A pessoa que faz a manutenção já tem uma experiência de muito tempo. É uma pessoa que vivenciou vários problemas. É uma pessoa que foi para vários problemas para entender como era a solução. É claro que existem equipamentos que é possível entender aonde está o problema. Vamos pegar aqui um esquema de câmera analógica. Se eu chego lá numa câmera analógica que não está funcionando, eu vou, como diz a música, né, vou matando as evidências. Então, se ela não está funcionando, eu vou tocar na câmera. Se ela estiver fria, certamente ela está sem alimentação. Ah, não, ela está quente, ela tá quente ali. Então, quer dizer que ela tem energia, tem alimentação nela, mas talvez o cabo do sinal de vídeo não está funcionando, ou o conector ali não está funcionando. Então, quando você já tem uma expertise, quando você já passa por vários problemas, fica muito mais fácil de você identificar e resolver essa manutenção. Quando você não tem esse conhecimento, o pessoal que só faz a parte de instalação, ele não vê problema. Ele só vê a coisa dando certa, né? Teoricamente. Então, é importante que essa pessoa que passa por um processo de manutenção, inclusive pode ser uma pessoa que vai começar na área, mas ele já é, digamos assim, treinado para trabalhar na parte de manutenção. Será que pode acontecer, de repente, o cliente final quer uma manutenção? Aí ele chama um novo profissional. Olha, eu tenho aqui um sistema de câmeras e eu queria realizar uma manutenção nisso que eu já tenho aqui. Aí, quando o profissional vai lá no local ver, aí tá tudo zoneado. Tipo assim, ele não consegue. Para ele não consegue fazer uma zona, né? Tá uma bagunça. Uma obra de arte. Aí ele não consegue fazer uma manutenção. Aí ele quer cobrar por uma nova colocação de equipamentos. Uma reinstalação. Isso, né? Tudo de novo, né? É certo isso? Como que funciona esse ponto de vista, assim? Bom, seguinte. Um bom profissional, ele vai fazer uma análise, verificar de fato se os equipamentos, o cabeamento tá de acordo com aquela instalação,
mas muitas vezes faltou a parte da organização e infraestrutura. É possível refazer tudo isso? É possível, dá muito mais trabalho refazer do que criar do zero, certo? Então, se eu chegar para o cliente e dizer assim, olha, todos os equipamentos físicos eu vou aproveitar e toda a parte de cabeamento eu vou ter que trocar novamente, porque eu não vou conseguir aproveitar. O cliente vai ficar irritadíssimo. Muito provável, mas se ele está me chamando para eu resolver esse problema, então Sim. ele precisa entender. Porque quando a gente vai fazer infraestrutura, precisa retirar os equipamentos. E às vezes o caminho dessa nova infraestrutura nem sempre é o caminho anterior. Às vezes o profissional anterior, e abre parênteses aí, o profissional anterior procurou o caminho mais fácil, procurou o que era mais palpável para ele. Essa semana eu tive a oportunidade de ir num local e quando eu chego lá, que aperto o interfone, que eu olho assim, a instalação parecia mais um varal, né? Então tava a energia, o cabo de comunicação e tinha outro interfone em cima e tinha outro interfone atrás. Zero infraestrutura, o cara pegou aqueles grampinhos assim com prego, né? E saiu criando ali aquela verdadeira obra de arte. Então, se eu preciso agora refazer essa instalação, muito provavelmente que eu não consiga aproveitar todo esse cabeamento, eu tenho que passar um novo cabeamento para poder concluir essa instalação. Então, assim, se o cliente se deparar com essa situação, precisa, de fato, entender que será necessário fazer uma nova instalação. Se você está chegando agora aqui no Papo Segurança Cash, a gente está falando sobre ordem de serviço e também sobre contrato de manutenção. E eu já te vejo você clicando nesse botãozinho vermelho se você não está inscrito e ativando as notificações aqui no YouTube. Se você está nos streams de áudio, já curte também, já compartilha com os amigos, já coloca na tua playlist aí para que você possa ter todos esses episódios dessa nossa série aqui do Papo Segurança Cash. Fernanda, mais perguntas? Sim, vamos lá. É necessário algum software para gerenciar essa demanda de manutenção ou de ordem de serviço? Sim. É super importante você ter, digamos assim, nas suas mãos essa demanda, né? Existe um software para... Sim, existe vários. O próprio software de monitoramento já tem essa parte da ordem de serviço. Para as empresas de monitoramento, por exemplo, os próprios softwares já têm essa parte da ordem de serviço. Para quem está de carreira solo ali, para quem está, digamos assim, uma equipe enxuta e tem menos gente, ou às vezes até mesmo carreira solo, mesmo assim é fundamental você ter o gerenciamento dessas ordens de serviço. E existem várias empresas que têm essas soluções para que você possa fazer isso daí, inclusive gratuitas, né? Mas é importante você ter na palma da mão essas informações, inclusive ordem de serviço, você emite uma para ficar na sua empresa e outra para o seu cliente, né? Existe hoje ferramentas também via celular que o próprio cliente assina essa ordem de serviço quando ele termina a execução, né? Então é importante você saber quantas ordens de serviço tem por mês na sua empresa, quais os maiores problemas que tem nessas ordens de serviço, quantas foram resolvidas para que você possa ter um norte ali com a sua equipe técnica, né? Então, é muito importante ter o gerenciamento dessas manutenções, dessa ordem de serviço, através de um software para que você possa pré-visualizar o que você tem que resolver no próximo mês, ou então com a sua equipe técnica, investindo inclusive em conhecimento. E tem como ganhar dinheiro com, com manutenção? Boa. Essa talvez Eu seja... quero saber se tem como Boa. ganhar dinheiro. Essa talvez seja a melhor pergunta que você fez aqui nesse episódio, né? Não desmerecendo as demais, que foram importantes, mas essa sim é fundamental. E a resposta é sim. É claro que dá para ganhar dinheiro com ordem de serviço, com manutenção. O grande problema... Bora fazer manutenção, galera. Bora fazer manutenção. Agora tem que fazer a manutenção do jeito certo. Mas antes disso, deixa eu falar da seguinte coisa. Ninguém quer fazer uma instalação para dar problema. Ninguém, certo? Ninguém faz uma instalação para dar problema. E aí... Mas a manutenção nem sempre é para isso, né? às Entra vezes... a manutenção corretiva. Sim, tem a preventiva, Preventiva, né? isso. A corretiva é quando tem um Que problema. é para dar uma limpada, organizar. Isso. Então, como é que é possível a gente ganhar dinheiro com ordem de serviço, com a manutenção dita? Então, primeiro que, como eu falei, o ideal é que não tenha ordem de serviço, mas se tem, como ganhar dinheiro em relação a isso daí? Muitas das vezes eu fui chamado para fazer uma ordem de serviço
aonde eu precisava apenas cadastrar uma senha para aquele cliente. E eu percebi que o sistema dele já era bem velho. O sistema dele já estava, sabe assim, a gente já estava numa outra vibe. Já estava aposentado. Aposentado, a gente já estava num outro tipo de tecnologia. Por exemplo, vamos falar nos dias de hoje. Vamos supor que eu vou fazer a manutenção do sistema de câmeras do cliente, aonde todas as câmeras à noite ficam preto e branco. E aí, eu posso sim ganhar dinheiro vendendo para ele uma nova tecnologia. Eu levo uma nova câmera, já vai ali na minha caixa de ferramentas, ou já vai na minha mochila ali, e já chego para o cliente, olha, eu vim fazer aqui a sua manutenção, mas eu queria deixar essa câmera aqui a nível de teste para que você possa visualizar essa nova tecnologia que a gente tem aqui. E garanto que ao cliente visualizar essas imagens preto e branco e somente aquela colorida ali à noite, em um lugar estratégico, ele com certeza vai vender novas câmeras dessas daí para o cliente. Se for um cliente potencial, ele pode até dar essa câmera, né? Ele Falar, pode dar olha, essa câmera em eu vou busca de colocar quê? aqui de receita, né? Que o cliente consiga fazer novas aquisições. Sim, Uma porque ele vai outra- ver aquela funcionando muito bem, ele vai querer outras, Sim, né? claro. Uma outra estratégia é que, às vezes, você fez a instalação do cliente há 2, 3 anos atrás e chegaram novas tecnologias que podem trazer muito mais segurança para aquele cliente. Então, vamos supor que você fez a instalação somente de uma cerca elétrica e um motor ali, um motor de portão para aquele cliente. E agora tem a possibilidade de você fazer a instalação de um interfone. Hoje o interfone ele é sem fio, você só precisa ligar o ponto de energia. Ele já faz uma chamada para o telefone celular. Eu já trago uma nova experiência para o cliente. Do próprio celular eu posso fazer a abertura desse motor de portão. O próprio sistema de câmeras também, hoje tem várias versões, mas uma delas também é via Wi-Fi, onde também traz uma instalação super rápida ali. E também o sistema de alarme também, com sua versão também do sistema sem fio. Então, não perde essa oportunidade de, quando for fazer uma manutenção no cliente, visualizar essa parte comercial de ganhar mais dinheiro. É claro que você não precisa deixar com que o cliente perceba que você foi nesse sentido. Cliente é a seguinte coisa, cliente ele nunca quer comprar, mas quando ele vê a necessidade, ele entende que é importante comprar aquela solução. E se você se afoba demais, se você deixa a despertar sobre isso daí, o cliente talvez ele se espante com isso e não queira comprar aquela solução. Uhum. Então seja sutil, seja estratégico, né? Para que o cliente possa entender que você está em busca de dar uma solução e de não apenas de vender aquela solução para ele ali. Sutil e estratégico não significa parecer desesperado para vender, Desesperado e né? agressivo. Tipo, eu preciso vender a qualquer custo. Uhum. Hoje, uma outra estratégia também de você ganhar dinheiro com manutenção, muitas vezes até por telefone você pode fazer isso daí. Olha, o nosso técnico está ocioso aqui e estou querendo agendar com você uma manutenção para que ele possa ir. E aí, o cliente não está esperando por isso, mas ele acha importante ter aquela manutenção. E aí, de forma estratégica, o técnico ele já vai nessa intenção de que ele vai fazer uma limpeza, vai fazer alguma coisa e vai oferecer essa nova tecnologia. Né? Isso, uma melhoria. Alexandre, mas espera aí. Fazendo, digamos assim, um adendo dentro dessa pergunta, mas o técnico ele também tem que fazer a venda? Olha, um bom técnico, ele também tem essa aptidão para fazer a venda, porque ele consegue ter aquele olhar dessas melhorias, dessas ampliações. Então, assim, o técnico ele também pode fazer a venda. E aí eu já dou aqui a dica para o gestor que está ouvindo esse podcast aqui, é que você pode bonificá-lo ou até mesmo comissioná-lo por cada venda feita dentro de uma instalação, dentro de uma manutenção. Às vezes o cliente final consegue... Não é confiar, né? Mas ele fica mais atento, ele ouve melhor, né? A voz do técnico ali. O cara tá ali com a mão na massa da instalação. Aí ele fala, olha, seria legal se você colocasse uma fonte no break. Seria legal se você colocasse um rack tal aqui. Seria Você legal já fez se você... alguma manutenção que você fala com tanta propriedade sobre essa fonte no break? Já, na verdade... Na verdade, eu sou um profissional de segurança eletrônica fantasiada de marqueteira. Olha aí. Então, um segredo revelado aqui da Fernanda Souza. Mas é verdade, é isso mesmo. As fontes no breaks que agora tem novas versões, tem essa proposta de resolver essa questão de se faltar energia, tudo bem, o sistema de alarme vai funcionar. E a internet, será que vai funcionar? E aí, geralmente, o pessoal está colocando agora uma fonte no break ali para o roteador. Para o sistema de câmeras também. Isso, né? Sistema de câmeras também. Isso foi até tema do nosso
quer dizer, foi uma das partes do podcast com o grande Marcos Souza, onde a gente estava falando sobre padrão de instalação, né? Então, ele também falou sobre essas dicas aí. Bom, tem que saber valorizar, né? Para o gestor, tem que saber dar valor para essa pessoa que está em campo também, né? Porque é um cara, muitas vezes, que vai agregar ali um negócio, assim, onde não esperava, né? Porque ele falando para o cliente final, dando a opinião dele, o cliente ouve muito melhor do que quem está vendendo, liga para fazer uma venda, chegou um equipamento novo. O cliente vai falar, não, tô bem aqui com o meu. E aí vai o técnico lá e fala, olha, tem uma atualização aqui, vamos trocar tal coisa. Maravilha. É importante isso daí. A voz do técnico diferente soa melhor do que a voz do cara do comercial ali, que muitas vezes tem essa figura de chegar lá só para vender. Sim. E aí eu quero deixar um grande alerta aqui, um grande alerta para você que tem uma equipe que faz manutenção, que faz a ordem de serviço ali. Seguinte, tá? Que seja muito claro que quem faz a manutenção é um profissional da sua empresa. Que seja muito claro isso na mente do cliente. Olha, eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo. Eu pedi para que um técnico meu fosse fazer a manutenção num cliente e essa manutenção ia ser gratuita, não iria se cobrar nada desse cliente. Eu estava ali fazendo um mimo para ele para poder fechar um grande negócio lá na frente. E olha o que aconteceu. Dias depois, me encontro com esse cliente e ele falou assim, olha, meu pai pediu para te informar que deu problema de novo no sistema. Inclusive, o menino foi lá, cobrou a manutenção e ele ficou chateado porque ele cobrou tão caro e logo agora voltou a dar problema de novo. Eu falei assim, como assim o técnico cobrou? E ele falou, pagamos R$400 para o cara fazer a manutenção. Nossa, eu tive uma decepção tão grande com esse técnico e me senti lesado com isso daí. Não só o cliente, mas eu também me senti lesado. Ou seja, o cara agora ganhando dinheiro com as minhas ferramentas no meu horário de trabalho e fazendo um trabalho indevido. Isso, inclusive, da justa causa. Que fique bem claro isso daí. Então, assim, é muito importante o aviso de um todo dentro da empresa, seja a equipe do monitoramento, quando falar, olha, o nosso profissional fardado vai chegar na sua empresa, vai chegar na sua casa para fazer essa manutenção. O consultor de vendas também orientar o nosso profissional, o nosso técnico, ele está fardado, etc. E tudo quanto é de custo, tudo quanto é de preço, nunca ser dado de forma final pelo técnico. Ele pode ser um vendedor, mas ele não precisa executar a venda. Ele pode fomentar essa venda, mas aí a execução final dessa venda pode ser feita pelo consultor de vendas. Alexandre, mas como comissionar ele? Comissiona, porque se fechou aquela venda, uma porcentagem disso aí pode ser para o técnico que fomentou essa venda aí. Então é muito importante que isso seja muito claro na mente do gestor, na mente do cara que está começando agora e visualizando futuramente essa grande carteira de clientes que você possa ter de manutenção, para que você não venha cair nesse problema que eu já tive e, de fato, isso é algo muito chato e muito sério, certo? E tem uma certeza de que cliente é aquele que você tem papel, que você tem contrato. Não venha me dizer que você tem uma carteira de clientes se você não tem um contrato assinado. Para mim, na minha concepção, isso não vale de nada. Cliente é aquele que você tem um contrato onde você faz prestação de serviço, aonde de fato o cliente pode te cobrar por esse teu comprometimento e você pode cobrar por isso daí. O instalador ou a empresa já tem no setor comercial, né? Mas o instalador, é interessante ele ter uma pessoa que ele possa jogar essas vendas, né? Ele tá ali instalando, aí ele falou para o cliente, olha, vamos atualizar esse equipamento, tal, a fulana... Já sei onde você vai chegar. E eu lembrei de uma coisa aqui muito importante. Às vezes, carreira solo, né? Você não tem... Quer fazer tudo. Você quer fazer tudo e muitas das vezes você acaba não trazendo valores nisso daí. O cliente não percebe esses valores. E eu tinha o meu setor comercial, eu tinha o meu setor administrativo. Pode ser só uma pessoa, né? Não, mas vou dar dica, não vamos enganar o cliente, mas assim, eu tive que fazer isso aí. Confesso que eu tive que fazer isso aí. Eu tinha a Rebeca, que fazia o meu setor administrativo, que era por trás dos bastidores da Alexandre. Eu tinha o João, entendeu? Que era
Eu tinha o Rodrigues, né? Que meu nome é Alexandre Rodrigues. Então eu tinha o Rodrigues, que era o cara do departamento comercial e que na verdade era eu que fazia essa venda, principalmente quando o cliente só me conhecia por telefone. Então assim, ter um e-mail, preciso que você me mande um e-mail para o nosso departamento técnico. Então crie o e-mail da tua empresa se você tem um domínio. E ter um domínio hoje é tão barato, é R$40 para ter um domínio. Então você cria lá, manutenção, @paposegurança.com.br. Gente, não faça papo segurança, né? Não, é só comer. Mas nem pode fazer porque está indisponível. Ou então suporte, né, o domínio da tua empresa. E isso traz muito mais credibilidade. Faz aquisição de um aplicativo, é tão barato hoje o aplicativo, onde você pode fazer com que o seu técnico chegue com esse aplicativo, já está a ordem de serviço lá, o cliente lê, vê todo o desfecho daquela manutenção e assina, e ele já tem resguardado isso daí. Porque além da manutenção, quando ela se trata de uma manutenção preventiva ou até mesmo uma manutenção corretiva que não tem custo, tudo bem. Mas quando se faz uma manutenção que tem um custo para um cliente, agora, muitas das vezes as empresas têm que provar para o cliente o que foi feito. Isso é muito chato. E às vezes quando você não tem um preto no branco, o papel ali, de quem assinou, de quem viu que de fato foi feita aquela manutenção, você perde com isso daí. Então assim, ordem de serviço, manutenção, ela pode sim trazer grandes problemas, como também pode trazer grandes negócios para dentro de uma empresa. Eu acredito mais na possibilidade de você fazer uma instalação bem feita dentro dos padrões para que essa ordem de serviço se traga mais vendas do que prejuízo, entendeu? Então, assim, uma dica que eu também posso te dar é fazer uma análise daquele cliente que mais te dá problema, se você está tendo lucro com ele ou se você está tendo prejuízo. Ou se você tem que demitir o cliente, né? Boa! Muitas das vezes você precisa demitir o seu cliente porque ele só está te dando prejuízo, ou chamar ele, e aí eu acho que é algo muito mais interessante. Chama ele para tomar um café. Chamar o cliente para tomar um café e explicar para ele o que é que está acontecendo. E se for um erro seu, dá a tapa a cara e resolve. E muitas vezes tem que arrancar tudo e instalar tudo de novo. Ou, muitas das vezes, se o problema for da parte do cliente, falar para ele, eu não tenho condições de atender, porque essa demanda aqui me faz com que eu gaste mais dinheiro do que o que você me paga. E agora eu acabei lembrando aqui de um fato que aconteceu. Ordem de serviço, ela precisa ser tão bem cuidada, mas tão bem analisada, que isso poderá te trazer uma surpresa muito desejável. Olha esse exemplo. Eu tinha um cliente, da segunda empresa que eu trabalhei, tinha um cliente que todo dia, por volta de 5h30 da tarde, dava um disparo nos sensores da frente. Era um sensor de barreira. Isso estamos falando por volta de 2007, ainda não tinha monitoramento por câmeras, não era essa facilidade que é hoje. Todos os dias tinha um disparo lá, Então mandava o tático fazer esse atendimento, chegava lá, não tinha nada. Fazia uma análise, ou às vezes ligava para o síndico, não tinha nada. Daí foi o que a gente fez, vamos fazer a manutenção desse cliente. Então o primeiro que a gente fez, trocamos os equipamentos. Continuou dando disparo. Trocamos o cabeamento. Continuou dando disparo. E aí a gente fez a seguinte coisa, quer dizer, a gente não trocou tudo e continuou dando disparo. A gente trocou os equipamentos, continuou dando disparo, e agora a gente trocou todo o cabeamento. Nesse dia, quando a gente terminou de trocar todo o cabeamento, a gente finalizou, fez todos os testes e pediu para o síndico, quando ele entrasse, o teclado de ativação ficava na parte interna do condomínio, para ele ativar o sistema. E ele não ativou, era um senhor de cabelo branco, ele não ativou o sistema. Por vez, a equipe de monitoramento não ligou para ele para ativar o sistema, né? Isso é um mau costume que se tem de pedir para que o cliente ative o sistema, mas nesse dia eu vi a importância de essa ligação ter sido realizada e poderia ter evitado um grande problema. Hoje está muito mais tecnológico, hoje o aplicativo avisa para o cliente, hoje existe uma série de recursos que é possível implementar para que não haja mais isso aí, inclusive do próprio sistema ativar sozinho, caso não haja nenhuma movimentação. Daí o que acontece? Quando me chega por volta de 5 horas da manhã, recebo uma ligação da central de monitoramento informando que nesse cliente, exatamente de um dia para o outro, houve arrombamentos em 9 carros. Olha o que aconteceu. Levaram tudo quanto era som de CD e acessórios do carro e foram 9 carros. E aí me ligaram e eu tinha que ir lá. Quando eu chego lá, que observo todo esse prejuízo que teve, agora a gente vai fazer uma análise reversa. E sabe o que acontecia? Todos os dias passava um cidadão, colocava a mão no sensor e ele verificava se estava funcionando ou não.
exatamente nesse dia que ele passou a mão, que não funcionou, eles se programaram e fizeram arrombamento nos carros. Olha isso daí, gente. Então, assim, é muito importante a manutenção, ela tem que ser feita, não pode ser deixado para segundo, para terceiro plano, ela tem que ser resolvida de uma forma direta e objetiva. E aí, dicas que eu posso dar aqui também sobre, principalmente, cabeamento e conectores e fonte. Nunca, mas nunca, utilize equipamentos que não esteja dimensionado para esse projeto, né? Que aí a gente tem um chama mal dimensionado e acaba que traz uma série de problemas. Ou, por exemplo, utilizar cabeamento de baixo custo ou para aplicações muito mais simples do que é proposto. Não existe cabo ruim, na minha concepção. Tem cabo de baixa qualidade, mas muitas vezes eu pego esse cabo de baixa qualidade ou de aplicação menor e acabo colocando em instalações de grandes proporções. Isso vai trazer grandes problemas. Então, assim, quer não ter manutenção, ordem de serviço de forma corriqueira na sua empresa, faça a instalação dentro do padrão. Faça a instalação com os equipamentos corretos. Faça a instalação sem medir esforço para ter o melhor ali dos equipamentos, né? Não é poupar no cabeamento, na fonte, no conector, para poder ganhar mais no cliente, porque isso pode trazer um grande problema e eu tenho certeza que quando você for resolver, você irá gastar o dobro ou muitas vezes você vai perder esse cliente aí e nunca mais ter a possibilidade de tê-lo novamente. Tem que trabalhar com produtos de qualidade, né? Hoje o mercado tem muita opção boa, Tem muita opção. custo-benefício, né? Tem que trabalhar com coisa eu boa. acredito que só saber dimensionar você já tem uma grande possibilidade de acertar, certo? Sim, certo. Quando eu passei por muito tempo homologando equipamentos dentro da empresa, por exemplo, fonte, eu só trabalhava com uma única marca. Se fosse para eu terminar um sistema de CFTV que não tivesse aquela fonte na distribuidora para vender, eu parava a instalação, esperava, ou não finalizava a instalação, esperava a fonte chegar para que eu pudesse dar Qual continuidade. era a fonte? Pi! A fonte era... Então, mas é importante isso daí, porque assim, eu não poderia fazer uma instalação agora e à noite, por exemplo, o infravermelho das câmeras, quando fosse acionar, já começar a ficar caindo ali. Imagina, o cliente já está feliz que colocou aquele sistema e logo à noite já dá um problema. O que ele vai me ligar no outro dia? Como é que ele vai começar a pensar sobre isso daí? Então, é melhor não finalizar a instalação do que você finalizar e ter todo um problema pela frente. E parece que quando dá problema uma vez, ou logo no início ali, parece que desencadeia, sabe? Não tem mais o que fazer. Vamos ao bate-bola. Manutenção preventiva ou corretiva? As duas. Né? Todas as duas têm um propósito. Preventiva, fazer com que não tenha problema, e a corretiva, quando dá um problema. Software de gerenciamento ou papel e caneta? Bom, tem gente que usa ainda papel e caneta, mas sem sombra de dúvidas, um software de gerenciamento, que pode ser, inclusive, um aplicativo. Ganhar dinheiro com uma ordem de serviço ou deixar o dinheiro na mesa? Com certeza deixar na... não é deixar na mesa. Com certeza ganhar dinheiro. É uma grande oportunidade que você pode ter em fazer essas manutenções e ainda ganhar dinheiro. Bom, bate-bola feito. Agora me fala qual software que você utiliza para fazer a gestão das suas ordens de serviço. O que é que você faz quando você tem uma alta demanda de ordem de serviço? E, de fato, como você tem feito esse trabalho na sua empresa ou com a sua equipe. Se você também está no stream de áudio, né? Dá uma carreirinha lá no YouTube, comenta lá ou fala comigo no direct como é que você tem feito esse trabalho das ordens de serviço para que eu possa entender mais como tem sido essa tua rotina, né, com as ordens de serviço. Bom, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, espero que tenha trazido várias dicas. Não perde a oportunidade de ganhar dinheiro com ordem de serviço. Também não deixa virar uma bola de neve para que você venha ter vários problemas. E é o seguinte, cliente que tem contrato é preto no branco, tá? Ou tem isso num contrato preto no branco, ou de fato você não tem um cliente. Você tem uma pessoa que você atende de forma explorática e que nem prioridade tem. Bom, esse foi mais um Papo Segurança Cash. Valeu!